Oi pessoas, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou a Sidney Almeida e eu vim aqui conversar com vocês, convidar vocês para um bate-papo, uma troca de ideia, né, sobre a pandemia, o lado bom da pandemia, porque o lado ruim todo mundo já está cansado de saber. Ou a gente conviveu, né, assim, de pertinho com a doença, ou alguém assim, próximo teve. E tudo que a gente vê na televisão, né, também mostra muitas coisas ruins. Essa doença ela veio trazendo muitas coisas negativas, né? É uma doença muito forte. Só que, como todos os problemas têm o seu lado bom e ensina pra gente alguma coisa, a pandemia não é diferente, né? Ela veio ensinando também. E tem o seu lado bom também, né? E aí a gente vai falar sobre isso, sobre essas coisas boas que ela trouxe para nossa vida e para a vida das outras pessoas. Comenta aí embaixo o que a pandemia trouxe de bom e de ruim também para sua vida, para a vida de alguém que você conhece. Conta aí nos comentários o que impactou mais você nesse momento que a gente está passando, né? E vamos lá. Gente, a pandemia, ela veio para acabar, né? Porque ela mexeu com o nosso emocional, com a vida financeira de muita gente e, assim, mudou a nossa rotina. Muita coisa aconteceu, literalmente. Mas ela trouxe a união dos seres humanos. Pois é. As pessoas já eram unidas, né? Algumas pelo menos. Mas depois da pandemia ficou mais. Algumas pessoas também, não são todas não. Infelizmente, há pessoas ainda que têm o coração um pouquinho duro, né? Mas não vem ao caso. E teve muitas pessoas que ficou mais humilde, mudou o jeito de falar, o jeito de ouvir o outro, comportamento em casa, o convívio, tudo, né? Rotina, assim. Teve gente que teve nessa pandemia tempo para ler, para ouvir música, para se conectar com os familiares, quem tem filho, principalmente, quem tem parceiro, parceira, porque o dia a dia da gente é tão corrido, não por maldade, né? Mas o dia a dia da gente normalmente é tão corrido que não sobra tempo pra gente sentir o ambiente que a gente está, sentir a pessoa. Tipo, a pessoa te abraça e você... É normal, entendeu? Assim, coisa mais natural do mundo. E agora não. Agora a gente vê que o abraço, às vezes, para algumas pessoas era assim, não que não seja importante, mas era uma coisa tão natural, né, do brasileiro abraçar, beijar e tal, que agora a gente sabe a importância, né, a falta de estar com quem a gente gosta, porque tem muita gente que não está recebendo visita, né, tem muita gente que não está saindo de casa, então tem muitas pessoas que não estão vendo os seus familiares, por cuidado, né? Não porque não quer, mas por aquele cuidado, aquele amor de você ver que a pessoa tá longe, mas tá bem. Então isso também, hoje em dia, a gente vê que faz falta, né? E às vezes a gente tinha a oportunidade de estar com quem a gente amava e a gente deixava para depois, poxa vida, né? Não dá. E hoje a gente já vê as coisas de uma forma diferente, né? Que o calor do abraço faz falta, que o beijo faz falta, o convívio dos pais com os filhos, principalmente os filhos que tá na fase de adolescência, né? Aborrecentes da vida, do momento. Nossa, para eles é muito importante o convívio com os pais, um diálogo saudável, coisa que, tipo assim, os pais saem, chegam à noite e não tem tempo, né, para ter uma conversa saudável com o filho. Às vezes o filho faz uma coisa errada e a gente acaba brigando com o filho
mas a gente não conversa sobre o assunto com o filho, porque conversa precisa de tempo e o ser humano não tava tendo tempo, né, para si e para o próximo, aquele próximo que está dentro de casa, né? Ter um bom diálogo com os filhos, com os pais, com o parceiro ou a parceira, ter um tempo para ler um livro, ouvir uma música, meditar, ou fazer qualquer outra coisa que a gente goste. Então, assim, o dia a dia é tão corrido que acaba não sobrando tempo para fazer tudo, principalmente a mulher, né? Que a mulher é multiuso, então a mulher ela faz tudo, né? Ela se desdobra por inteira praticamente. Então, assim, a pandemia ela uniu mais as pessoas, ela deu mais, assim, na pandemia as pessoas teve que se reinventar, ser criativo, né? E teve que mudar a rotina, né? A rotina, assim, em casa, no trabalho. Os professores, por exemplo, que muitos não sabiam ficar mexendo lá no computador e tal, né? Igual os mais jovens, e teve que se adaptar a isso. Então gerou muito assim, foi bom por um lado e ruim por outro, né? Mas teve muitas coisas boas. As pessoas se ajudam mais, as pessoas se preocupam mais com o outro, se preocupa com o vizinho, que às vezes a gente não se preocupava, se preocupa porque se ele pegar, ele pode passar para mim, ele pode passar para um filho meu ou qualquer outra coisa, né, um parente meu. A gente se preocupa com as pessoas que estão passando por necessidade. Então teve uma união a mais, né, de pessoas, uma preocupação a mais, e aí a gente percebe que nem tudo é ruim. A pandemia ela veio e ela mudou o coração de muitas pessoas. Ela mudou a rotina de muitas famílias, né? Para um lado bom, né? Assim, as pessoas se tornam mais humildes, mais unidas, mais ouvintes, né? As pessoas teve tempo para olhar mais para si e para os seus, porque a gente está tão assim focado em rede social que às vezes a gente esquece de sentir o ambiente que a gente está, de sentir o abraço, de sentir o beijo, de ficar ali do lado das pessoas que a gente gosta, né? De se preparar bem para um trabalho, de fazer uma oração com gratidão, com amor, com tempo, ter tempo para se conectar com Deus, ter tempo para se conectar com o que realmente é importante. Então a pandemia, ela parece que deu uma pausa, assim, né? Ela abriu o nosso entendimento, ela abriu os nossos olhos, ela deu um despertar para muitas pessoas, para enxergar a vida de outra forma, né? A gente passa sim, mas a gente passa por aquilo que a gente tem que passar, porque Deus sabe o que a gente tem que passar. E quando você se encontra numa pandemia, assim, ou em qualquer outro problema da sua vida, você tem que olhar o llado bom. O que esse problema vai trazer para minha vida? O que ele quer me ensinar? Será que ele não quer que eu seja mais forte? Será que ele não quer que eu seja mais compreensivo, mais ouvinte, menos crítico? Como que eu estou? O que eu estou fazendo nesse mundo? O que eu estou fazendo no momento? Como que essa pandemia veio e ela me encontrou assim? Como que eu estou no meio daquilo tudo, né? Será que eu estou me doando para as pessoas com amor? Será que eu estou dando o melhor de mim? Será que eu não poderia fazer mais? Então, é uma série de perguntas que a gente teve tempo suficiente para fazer e mudar os nossos hábitos, o nosso pensamento, a nossa rotina, tudo, né? E assim, tudo começa em casa, né? A humildade, o amor, a compreensão, o carinho, o cuidado, começa com você e com os seus. Aí depois com o próximo, né? Não adianta a gente cuidar do próximo e não cuidar daquele próximo que está lá longe, né? E não cuidar do próximo que está aqui do nosso ladinho, aqui no nosso convívio. Então a pandemia, ela veio para ela unir o ser humano,
sabe? Para ela amolecer o coração do ser humano. Para as pessoas olhar para o outro com os olhos da alma, sem crítica, entendeu? Mesmo que a pessoa faça errado, não critique. A gente não sabe o que aquela pessoa passou. A gente tem o pensamento assim, eu sei porque eu já fui assim. Ah, e se eu fosse ela, eu não faria isso, ou se eu fosse ele, eu não faria assim. Mas a gente não é o outro, né? E cada pessoa, cada ser humano tem uma história de vida, tem uma coisa para contar. E, assim, ninguém é 100% perfeito, ninguém tem perfeição. E eu acredito que ninguém vai ter. Ninguém vai ser perfeito, porque é uma coisa que só Deus é, né? Só Deus é perfeito. Em tudo que Ele faz, Ele é perfeito. Até na chuva é perfeito. Hoje estava chovendo e eu estava pensando assim, poxa vida, né? Essas árvores grandes, essas matas e tal, se não fosse Deus que faz chover, como que ia molhar essas plantas, né? Então, assim, a gente vamos olhar para o mundo, para as pessoas com mais amor. Quando a gente for orar, a gente orar assim por nós e pelo outro, pela nossa família, pela família do outro, pelo mundo inteiro, todos os estados, todos os seres humanos que estão sobre a terra, que tem tantas pessoas passando necessidade, tem tantas pessoas precisando de oração, porque às vezes a pessoa está sofrendo, mas não tem nem atitude mais de orar, sabe? Do sofrimento que está passando. E se você ora por ela, você está ajudando ela e se ajudando também. Porque Deus está vendo, eu fico até emocionada, porque, tipo, nossa, se a gente for olhar o tanto de pessoas que precisam de oração, é muito assim, nem é bom pensar muito, né, gente? Porque a gente coloca na cabeça, mas, tipo assim, ore. Ore sempre, ore por todos, peça a Deus para cuidar de todos quando você for orar. Porque todo mundo precisa de oração, todo mundo precisa ser olhado com amor, sem criticar, sabe? Porque, a gente erra tanto, aí quando o outro erra, a gente fica tipo assim, nossa, mas como se a gente não errasse. A gente erra todos os dias. A gente tem defeitos, a gente tem qualidades, entendeu? A gente tem uma série de coisas que a gente às vezes deixa de olhar pra gente para olhar pro outro. Porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo, sabe? A gente não olha que o outro, às vezes, além de ter uma história diferente, uma trajetória de vida diferente da gente, ele tem ele entende de uma forma diferente, sabe? O ar que você escuta não é o ar que ele escuta. Às vezes você está escutando um ar, tipo assim, sei lá, maiúsculo, e ele está escutando um ar minúsculo, entende? Então, assim, não julgar porque o outro falou errado, porque o outro fez errado, porque o outro agiu errado, sabe? Olhar as pessoas com amor, com carinho, sabe? Como Deus olha pra gente, mesmo com os nossos defeitos. A gente prega tanto a palavra de Deus, né? A gente acha Deus tão maravilhoso, tão assim, perfeito no que Ele faz. A gente tem tanta fé nele e a gente tem que pedir a Ele que nos ensine a olhar para as pessoas com amor, com os olhos dele, a gente enxergar com os olhos de Deus os outros, porque a crítica, quando ela é construtiva, ela é maravilhosa, mas quando ela é uma crítica desconstrutiva, ela acaba com a pessoa. Você pode fazer a pessoa até se matar, entendeu? Então a pandemia ela veio pra gente olhar um pouquinho para as nossas ações, para dentro da gente, né? Ela veio mostrar pra gente que Deus existe, que a gente tem que alimentar a nossa fé, que a gente tem que ter união com todo mundo em geral, orar por todo mundo e se conectar sempre com a nossa família, com Deus, ter um bom diálogo com as pessoas. E é basicamente isso que ela me trouxe, assim, que eu acho que
ela veio trazer foi isso, mas a união em geral da família, dos amigos e o jeito que a gente pode ver a vida veio para abrir o nosso entendimento, para a gente se perguntar o que a gente está fazendo aqui, né? Qual é o nosso objetivo, que não é só trabalhar, comer e dormir. Na verdade, a gente é um ser humano, a gente tem que evoluir a cada dia. E é justamente isso, pensar na nossa evolução moral, espiritual. A pandemia ela veio também para ajudar nisso. Não que eu esteja achando boa a pandemia, gente, não é isso, entendeu? É horrível passar por isso. E a gente não sabe o que a gente vai passar mais para frente. E é justamente cuidando de si, cuidando do outro e olhando o outro com outros olhos e olhando a vida com outros olhos que a gente vai se fortalecer para a gente passar o que for, o que vir mais para frente, porque todo ano tem alguma coisa, né? Aparece alguma coisa, a gente não sabe como que vai ser o outro ano. Então, todo essa preparação emocional, físico, né? Nos prepara para ser mais forte, para enfrentar qualquer coisa que vem pela frente. Entende? Então é isso. Comenta aí nos comentários, tá? Deixa aí o seu joinha e fala se vocês gostaram do vídeo, o que vocês acharam. Esse é o primeiro vídeo que eu faço pro canal, tá? Não que eu queira que passe mal na minha cabeça, mas... Enfim, eu sou extremamente tímida, mas eu resolvi fazer esse canal para interagir com as pessoas, para mostrar um pouquinho do que eu sei para as pessoas, para vocês. E eu espero que vocês gostem, sejam todos bem-vindos, tá? Que Deus abençoe todos vocês, muito obrigada de coração, I love you. E é isso aí, gente, fiquem com Deus, tá? Tudo de bom, que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. E é isso, um beijo. Um beijo, se cuidem, gel, tá? Álcool em gel, máscara e pensamento positivo que vai dar tudo certo e tudo passa. Beijo, fiquem com Deus.